Parte 4. Perguntas e expressar e receber gratidão. Participante. Esta manhã você fez uma referência ao lamento de girafa e mencionou que é uma forma diferente de pedir desculpas a alguém. E gostaria de saber como se faz isso. Marshall, está bem. Vamos ver primeiramente o que quero dizer com lamento de girafa. Pense em algo que você tenha feito, que desejava não ter feito. E identifique, tente lembrar-se de como falou consigo próprio quando o disse ou fez o que quer que tenha feito. Então, o que é que você fez que desejou não ter feito depois de tê-lo feito? E dê-me um exemplo do que disse para si mesma quando o fez. Tem algum exemplo em mente? Participante. Uma vez estava a sentir-me defensiva e critiquei alguém. Marshall. Então, o que fez foi... Você disse algumas coisas a outra pessoa que desejou não ter dito. Ok. E o que é que disse a si mesma quando fez isso? Participante. Normalmente, no momento, sinto-me defensiva comigo mesma. Marshall. Não, quero saber concretamente. Para este exercício, preciso de saber concretamente o que diz a si mesma quando se comporta de uma forma que não gosta. Isso é muito importante para responder à sua pergunta sobre o lamento de girafa. É muito importante para identificar o que o seu educador interno lhe está a dizer. Está a ver? Todos nós temos um educador interno, cuja função é educar-nos quando somos menos que perfeitos. Agora, a maioria de nós cometeu o erro de enviar o nosso educador interno para uma academia chacal cruel de educadores internos. E por isso, é importante estar-se consciente de como o nosso educador interno fala conosco. É por isso que lhe estou a perguntar. Quando você disse o que disse ao seu marido, como é que seu educador interno tentou educá-la? O que é que ele disse em relação ao que tinha feito? Participante. No momento ou depois? Marshall. Qualquer um deles. Participante. Bem, o ponto em que comecei a sentir remorso ou arrependimento foi depois. Marshall. Em qualquer ponto, o que disse a si mesma em relação àquilo que tinha feito? Participante. Ok, disse que eu era uma pessoa má e... Marshall. Isso é suficiente. O seu educador interno tenta educá-la através da penitência, através de fazê-la odiar-se a si mesma pelo que fez. Usa uma linguagem que implica que existem coisas como uma pessoa má. Agora, se você pedir desculpas a partir desta energia, qualquer pedido de desculpas que venha do pensamento de que você fez algo de errado não fará bem a si, nem a outra pessoa. Está a seguir o meu raciocínio até agora? Participante. Bem, eu sei que me faz sentir mal. Marshall. E quero mesmo que você se sinta mal nesta situação. Mas quero que sinta um mal doce. Um mal doce que vai ajudá-la a aprender com isso sem que odeie a si mesma. Quando você tem pensamentos de que é uma pessoa má, isso é um sentir-se mal feio, é um sentir-se mal punitivo, que vai primeiramente fazer com que se torne difícil aprender. E mesmo que aprenda, vai ser às custas do próprio ódio. Então, qualquer mudança que fizer terá um custo elevado. Então, esse foi o seu educador interno a falar consigo quando você disse que é uma pessoa má. Agora, estivemos a aprender hoje que todos os julgamentos são expressões de necessidades, certo? Então, o seu educador interno tem boas intenções. Ele quer que você aprenda com isto, de um modo que vai servir a vida. Ele tem boas intenções. É só a sua linguagem que não presta, ok? Então, nós não queremos ouvir o que o nosso educador interno pensa de nós. Queremos ouvir a necessidade que não está a ser atendida e que está a tentar chamar a nossa atenção. Então, qual é a necessidade que o seu educador interno está a tentar chamar a sua atenção e que você não atendeu do modo como se comportou? Participante. Uma necessidade de estar num relacionamento com a outra pessoa? Marshall. Uma necessidade em que tipo de relacionamento? De entendimento mútuo, respeito?
Então, não satisfaz a sua necessidade de respeitar e entender a outra pessoa. Participante. Isso. Marshall. E como se sente quando essa necessidade não está satisfeita? Participante. Culpada. Marshall. Então você ainda está com a imagem de pessoa má na cabeça. Se ainda pensa que é má, se ainda houver qualquer pensamento a acontecer, essa culpa vem do julgamento. Participante. Bem, sinto-me separada, isolada. Marshall. Mas como se sente? Que emoção sente por não atender às suas próprias necessidades de entendimento e respeito? Veja, a culpa vem dessa imagem de uma pessoa má. Que sentimento vem de não atender à sua necessidade, de responder a esta pessoa com respeito e entendimento? Participante. Tristeza. Marshall. Isso é uma dor doce. É isso o lamento de girafa. Então, se você disser a outra pessoa, sabe, pelo modo como falo contigo, sinto-me muito triste. Não satisfaz a minha necessidade de te respeitar e de te entender. Consegue ver? Aqui não há nenhuma imagem de que sou uma pessoa má. Estou triste. Não correspondi à minha própria necessidade de te respeitar e te entender. Confirme com a outra pessoa o que ela preferiria ouvir. Se ela preferiria ouvir um lamento de girafa ou o pedido de desculpas de que você é uma pessoa má. Sim. Participante. Estou a ter um pouco de dificuldade ao tentar encontrar-me neste modelo. Parece que tudo está, mesmo que estejamos a falar a um nível de sentimentos, tudo parece como se estou a interpretá-lo assim, pelo menos tipo num nível mental, em oposição a um nível emocional. E acho que vou muito pela minha intuição. E estou a tentar chegar lá de alguma forma. E então preciso de ajuda com isso. Basicamente, diga-me como poderia ser capaz de usar esta técnica na minha vida diária. Bem, para que seja natural, sabe? Não é natural para mim operar desta forma. Marshall, a primeira coisa que ele recomendaria seria mudar a palavra natural para habitual. Marshall, mudar a palavra natural para habitual. Penso que este processo é natural, mais natural do que o modo como você foi treinado a pensar. Gandhi disse, é muito perigoso misturar as palavras natural e habitual. Ele disse, fomos treinados para sermos bastante habituais em comunicarmos de maneiras que são bastante artificiais. Então, não consigo imaginar uma forma mais natural de se comunicar do que falar sobre o que está vivo em nós. É simplesmente o que estamos a sentir e a necessitar. Participante. Quando desejo dizer não parece bom para mim. Mas o que você estava a dizer antes, Marshall, o que quer dizer com bom em estar bom para você em dizer não? Participante. O que quer dizer com o que eu quero dizer? Podemos ficar dando voltas. Marshall. Perdão? Participante. Podemos andar para frente e para trás, perguntando um ao outro. Marshall. Sim, então deixe-me ser mais específico. Quando você diz não, prevejo que ao dizer não, mais frequentemente do que você gostaria, a outra pessoa vai reagir assim, de uma maneira que não vai ser do seu melhor interesse. Mas se você falar da necessidade por trás do não, isso será menos provável de acontecer. Participante. A ideia é eu comunicar de um modo em que a outra pessoa comunicaria de volta de um modo que seria do meu melhor interesse? Marshall. Estou a dizer que o propósito deste processo é satisfazer as necessidades de todos e que as necessidades são satisfeitas pelas pessoas ao se doarem de boa vontade e não a partir de uma motivação coerciva. E também digo que quando você diz não, isso atrapalha a probabilidade de que as necessidades de todos sejam satisfeitas. Se você disser a necessidade que o impede de dizer sim, prevejo uma maior probabilidade de que as necessidades de todos sejam satisfeitas. Participante. Então, se estou entendendo o que quer dizer, é simplesmente expressar as minhas necessidades sem dizer o não? Marshall. Estou dizendo que a necessidade é uma expressão mais clara daquilo que quer dizer do que não. Torna-se mais claro e mais ligado à vida quando diz a necessidade que o faz evitar dizer sim, em vez de apenas dizer não. É menos provável que seja interpretado como uma rejeição, como se estivesse na defensiva.
Ao dizer apenas o não por si só, prevejo que seja mais provável obter interpretações que não são do seu melhor interesse. Participante. Às vezes, quando não escuto um não, vejo isso como sendo tipo uma resposta passiva ou agressiva a algo que eu possa querer. Por exemplo, digamos que eu marque um encontro com alguém e, em vez de dizerem não, simplesmente não aparecem. E depois dão-me uma razão de por que não aparecerem. Marshall. Sim, não estou a sugerir isso. Não estou a sugerir essa resposta. Estou a sugerir que teria gostado se essa pessoa lhe tivesse dito, honestamente, naquele momento, qual era a sua necessidade. Se o tivessem feito, você não teria acabado nessa situação. Disseram um sim que não era assim. Participante. Algumas pessoas não dirão que têm receio. Marshall. Como? Participante. Digamos que a razão é que eles têm medo de dizer. Marshall. Isso vai depender bastante do que lhe aconteceu no passado. Quando disseram não, qualquer que tenha sido o modo como disseram. Se não receberam respostas muito empáticas no passado, então é provável que tenham medo de serem honestos quanto a isso no presente. Participante. Vejo o valor em tudo isto. Vejo mesmo. Acho que é a ideia de ser algo do tipo sentimental, intuitivo, a qual não estou muito acostumado. Marshall, o que está tentando descobrir, se estou entendendo, é como realmente colocar isso num idioma que você possa usar diariamente e sentir-se confortável com ele. Participante. É uma forma de colocar, sim. Marshall. Pois bem, em nossos treinos, primeiro mostramos às pessoas como desenvolver essa literacia e, em seguida, como o traduzir para a sua maneira habitual de falar. Tive um estudante que viajava comigo e ele queria me agradecer, ok? Ele gostou de algo que fiz. Eu estava a trabalhar intensamente com o grupo e, durante o intervalo, ele disse, ditador. Aquilo foi girafa. Porque ele sabia que eu sabia ao que ele estava a reagir. Sabia que eu não ouviria um julgamento. Sabia que eu adivinharia ali o que ele sentia e necessitava. Então, ele podia dizer-me isso, ditador. Depois de sabermos realmente identificar com clareza os nossos sentimentos, necessidades, pedidos, então podemos começar a colocá-los numa linguagem que possa conectar-nos com as pessoas com quem falamos. Mas neste momento do dia, depois de um dia, ainda estou a trabalhar com vocês para ter certeza de que entenderam o que é um sentimento e uma necessidade, pois se não o entenderam verdadeiramente, será muito difícil saber como colocá-los no vosso próprio idioma. Participante. Acho que sou um chacal nova-iorquino em recuperação. Participante. Tenho a impressão de que pedir desculpa não é verdadeiramente o melhor modo de se ser girafa. Eu gostaria de saber se você poderia exemplificar para mim um reconhecimento de ficar em falta, pecar corajosamente. Marshall, se você se lembra, eu mostrei um modelo onde exemplifiquei uma pessoa a dizer: sinto-me triste, gostaria de ter respondido com mais compreensão do que o que fiz. Participante. Então você não está usando a palavra desculpa. Está dizendo, estou triste. Marshall. Não é tanto a palavra desculpa. O que mudamos foi o pensamento de que fiz alguma coisa errada, de que foi mal. E esse pensamento que é o problema. E o desculpa vem desse pensamento. Então, não é apenas que eu não digo desculpa. Digo estou triste se estou triste. A palavra desculpa não significa quase nada. As pessoas podem dizer isso e não sentir nada. Só dizem isso para comprar o perdão. Se eu estiver me sentindo triste, digo isso. Estou triste. Gostaria de ter estado mais consciente das tuas necessidades, por exemplo, quando não levei as necessidades da pessoa em consideração. Mas não vou dizer, desculpa, não fui muito atencioso. Não existe autoculpa. Não fiz nada de errado. Não existe tal coisa de se fazer alguma coisa de errado. O que fiz não estava em harmonia com as minhas necessidades. Quero lamentar isso. Estou triste. Gostaria de estar mais consciente das tuas necessidades. Algo do gênero. Isso deu-lhe um bom exemplo? Participante. Sem dúvida, obrigado. Participante. Tenho uma pergunta. Aqui, à sua esquerda. Tenho uma situação com a minha parceira íntima, em que muitas vezes, quando nos encontramos, discutimos muito. E tenho essa necessidade que você disse antes, que era inapropriada. Quero que ela seja feliz. Marshall. Eu não disse que era inapropriada. Disse que não era exequível. Participante. Ok. É o que ela passa a vida a me dizer. Marshall, se vai me dizer para ser feliz,
Diga-me a ação para chegar lá. Isso eu posso fazer. Se me disseres uma ação que prevês que se eu a realizar serei feliz no final, isso ajudaria bastante. Diz-me a ação. Não me digas apenas para ser feliz. Não me digas para ter confiança em mim mesmo. Diga-me o que gostarias que eu fizesse para sentir essa confiança. A ação vai me levar lá. Mas dizer-me apenas o que sentir, coloca-me num círculo paradoxal. Participante. Ok. Uma outra coisa seria que, quando estamos juntos, não tenho necessariamente vontade de ir a algum lugar com ela, se ela não está num bom humor na hora, ou se existe alguma tensão. Marshall. Então empatiza com o porquê de eu não estar de bom humor e acabarei por ficar. Mas dizer-me que tenho que estar de bom humor para que queiras sair comigo, coloca-me num humor ainda pior. Participante. Ok. Participante. Estou a pensar se há momentos em que... Estou aqui. Estou a sentir alguma ansiedade quanto a uma viagem na qual vou visitar a minha mãe em breve. E temos uma dinâmica em que ela quer muito mesmo me ajudar a perceber todos os detalhes do que estou a fazer durante a minha vida. E gostaria de poder ficar em paz. Marshall, deixe-me mostrar-lhe como fazer isso. Participante. E tenho medo que se eu falar assim para ela, tornará as coisas muito piores. Marshall, ok, vou ensinar-lhe como. Se piorar, vamos mostrar-lhe como desfrutar mesmo assim. Mas primeiro, deixe-me mostrar-lhe a primeira coisa a fazer se quisermos que uma pessoa considere outro comportamento diferente daquele que estão a ter. Comece a comunicação mostrando-lhe que o que ela está a fazer é a coisa mais preciosa que ela poderia estar a fazer. Desta forma, empatia. Comece por empatizar com a intenção da sua mãe em se comportar como ela faz. Mãe, imagino que quando intervens e queres mostrar-me todas as coisas que podem ser feitas, importas-te mesmo muito com o meu divertimento nesta viagem. E queres ter certeza que me dá apoio nisso. Ah, sim, blá, 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 blá. Sim, então é mesmo muito importante para ti que eu me divirta e tu queres contribuir para isso? Sim. Esse é o primeiro passo, está vendo? É o que quero dizer com começar mostrando que entende. Quanto mais estivermos preocupados com este comportamento, mais importante é começar com isto. É por isso que quando trabalho em prisões e esta pessoa tem abusado sexualmente de alguém ou violou alguém, se eu gostaria que ela encontrasse outra forma de se comportar, a primeira coisa que tenho de fazer é assegurar-me que ela não se odeie por ter feito o que fez. Quanto mais se odiarem pelo que fizeram, mais vão continuar a fazê-lo. Então, começo a empatizar com as suas necessidades em fazê-lo. Ok, então você entendeu esse passo. O próximo passo, aquele com o qual começamos o dia, eu diria honestamente como me sinto. Mãe, sinto-me desfeita neste momento porque estou grata pela sua intenção, mas tenho mesmo necessidade de fazer as minhas próprias escolhas aqui, porque penso que seria muito difícil para outra pessoa saber verdadeiramente aquilo que preciso, e necessito desse espaço para o descobrir eu mesma. Então, poderias dizer-me aquilo que me ouviste dizer, mãe, para que possa ver se me estou a fazer entender? Então, agora sei que a mãe não me ouviu. Agora sei que a mãe não ouviu minhas necessidades. Ela provavelmente ouviu uma rejeição. Ela provavelmente ouviu que não é valorizada. Mas é importante que eu não pense que a sua recepção é por causa do que eu disse. Se expressar os meus sentimentos e necessidades, seria impossível para uma pessoa reagir assim se eles o ouvissem. Eles teriam recebido um presente, teriam os olhos de uma criança ao receber presente de Natal. Isso não parece com o como a mãe se sente neste momento. Então, mãe, poderias dizer-me aquilo que acabaste de me ouvir dizer? Tu não me queres. Então ouviste aquilo como uma rejeição, mãe? Claro. De que outro modo poderia tê-lo ouvido? Bem, obrigado por me dizeres que o ouviste como uma rejeição, mãe. Bem, reparem que eu não disse, não foi isso que eu disse. Estão a ver? Se quisermos que as pessoas nos entendam de forma diferente, nunca lhes digam, estás a interpretar-me mal. Nunca digam, não foi isso que eu disse. Digam, obrigado por me dizeres que foi isso que ouviste. Estou a ver que não fui clara.
Gostaria de tentar outra vez, mãe, porque eu valorizo muito mesmo a tua oferta de ajuda, mas tenho uma necessidade de ter as minhas necessidades claras e de estruturar o meu próprio tempo. Podes dizer-me o que me ouviste dizer? Então achas que não tenho nenhuma inteligência quanto a ajudar-te. Obrigado por dizeres que é isto que estará a ouvir, mãe. Gostaria que o ouvisse de modo diferente. Gostaria que apenas ouvisses as minhas necessidades, que tenho uma necessidade de resolver as coisas por mim mesma e estruturar o meu próprio tempo. Poderias dizer-me aquilo que ouviste? Então, tens uma necessidade de esclarecer por ti próprio aquilo que queres e de perceber as coisas. Veem quão fácil é ter empatia de um chacal? Apenas 3 puxões de orelha e consegui, não é? Agora, existem uns chacais de 8 puxões de orelha também. Mas consigo dizer pelo quão doce você é que a sua mãe é um chacal de 3 puxões. Participante, obrigado. Marshall. Sim? Participante. Você mencionou anteriormente, esta manhã, sobre apreciar o sofrimento. Poderia elaborar quanto a isso? Marshall. Oh, sim, isso é muito importante. Obrigado por me relembrar com esse assunto. Ok, um amigo seu diz-lhe isto. Sou um nada. Nunca vou chegar a lado nenhum. Olha, sou um assistente administrativo aos 45 anos. O meu irmão está à frente da sua empresa. A minha irmã é uma advogada de topo. Eu sou um nada. Ok? Agora, para apreciarmos esta pessoa a sofrer, temos de nos libertar de 2 tipos de responsabilidade. Primeiro, que não causamos a dor. E queremos nos libertar disto, especialmente quando a outra pessoa está a tentar fazer-nos crer que fomos nós a causar a dor. Então, se esta pessoa tivesse começado, e tu és culpado quanto a tudo isto de eu não ser nada, especialmente quando uma pessoa diz isto, não queremos de modo algum pensar que causamos a dor desta pessoa, porque não se pode causar dor psicológica a outra pessoa. Bem, neste caso a pessoa não estava a dizer isto, então é bastante fácil de libertar-nos a nós próprios, de nos sentirmos responsáveis. Mas o segundo é que é difícil. Pensar que temos de o consertar. Fazer a pessoa sentir-se melhor. Quanto mais pensamos que é o nosso dever fazer as pessoas se sentirem melhor, mais vamos piorar as coisas. Porque não se pode consertar as pessoas. A boa notícia é que não tem de fazê-lo. Existe uma energia curativa muito poderosa, sempre disponível. Se não a bloquearmos. E como bloqueamos a energia? Tentando consertar as coisas nós próprios. Então, como ajudamos essa energia a fazer o seu trabalho? Através da empatia. Empatia requer presença, apenas estar presente. Quando estamos apenas presentes, quando estamos a lembrar-nos do conselho de Buda, não faça algo, fica lá. Quando fazemos isso, e essa energia opera através de nós, existe uma conexão preciosa entre a pessoa e nós. E essa conexão preciosa é aquilo que quero dizer com apreciar a dor. Apreciar essa conexão preciosa. E quer esta pessoa esteja a sentir alegria ou dor, se estivermos presentes ali com elas, é isso o que quero dizer. Mas bloqueamos essa bela energia sempre que intervimos e pensamos que temos de consertar as coisas. Então, se dissermos pronto, vai sentir-te melhor, vai ultrapassar isso, fazemos pior. Quando começamos a dar conselhos, fazemos pior. Então, com o que é que isto se parece? Então estás a sentir-te mesmo desencorajado e gostaria de ter alcançado mais na tua vida neste momento do que aquilo que alcançaste. Sim, tive todas as oportunidades e olhe para mim. Simplesmente nunca dei utilidade a nada. Pois, então estás mesmo desencorajado e frustrado e gostarias mesmo de ter dado um uso diferente a algumas coisas que não deste? Sim. Vejam, estou apenas presente. Não estou a tentar consertá-lo. E quando isso acontece, existe uma conexão muito preciosa. É isso que quero dizer com apreciar. E essa conexão preciosa faz a cura. Não o teu conselho, não o teu seja o que for. Sim? Participante. Pode clarificar a distinção entre empatizar e encorajar e apoiar a telenovela de... Sabe, alguém que está
Alguém que está a sofrer, e por vezes, ao estar-se ali, é tipo um encorajar súbito, ao invés de... Marshall, o encorajar súbito, que eu penso que está a referir-se, acontece quando esta pessoa está a falar daquilo que lhe aconteceu, pela 50ª vez que você ouve a história. Logo, se estou realmente a ouvi-los, não ouço o que dizem sobre o passado, porque sei que quanto mais falarem sobre o passado, menos cura vai acontecer. Então, interrompo, mas interrompo para trazer a conversa para a vida. Eles estão a falar sobre o passado e eu interrompo e digo, desculpe-me, mas soa-me aqui, neste momento, ainda estás a sentir-te magoada, porque a sua necessidade de respeito não foi satisfeita nisso. Veem, porque apenas deixá-los falar sobre o passado e fazer-lhes questões sobre o que aconteceu, sobre o passado, é apenas manter a novela a fluir. Então interrompo quando eles falam do passado, porque não nos curamos a falar do passado. Curamos ao falar daquilo que está vivo em nós neste momento, estimulado pelo passado, mas é aquilo que está aqui e agora. E quando conecto a esse nível, eles não vão continuar a falar sobre isso. Eles vão curar. Última questão, e depois vou abordar o assunto que gostaria de cobrir antes de acabarmos. Sim? Participante. Você fala de ter... Vamos ver. Se outra pessoa não pode causar nossa dor emocional... Marshall, exato. Participante. E eu penso no abuso com que cresci e que vejo em muitas famílias e o sofrimento que experienciei pela vida fora, na minha recuperação e tudo isso. Marshall, e outras pessoas foram um estímulo para o seu sofrimento. E você era um participante pelo modo como lidava com isso. Por exemplo, se me seguisse no meu trabalho, você veria isso muito claramente. Em sítios como Ruanda, Burundi e Serra Leoa, estou a trabalhar com pessoas cujas famílias foram mortas. Algumas dessas pessoas têm tanta raiva que tudo aquilo para o qual vivem momento a momento é a possibilidade de vingança. Outros não têm nenhuma raiva, nunca tiveram raiva. Exatamente o mesmo estímulo. Têm sentimentos profundos, mas não fúria. Então, não é o estímulo que determina nossa reação emocional. Essa parte depende de nós. Trabalho com algumas mulheres. Infelizmente, muitas que foram violadas. E algumas sentem vergonha, uma vergonha profunda. Algumas sentem raiva. Algumas sentem outras coisas. Logo, com o mesmo estímulo, se sentem vergonha, raiva ou outras coisas, depende de como as pessoas o recebem. Estou a trabalhar com uma mulher do Ruanda. Ela ouviu os seus 3 filhos serem mortos porque ela meteu-se debaixo do lavatório, escondida debaixo do lavatório. Há tempo, as crianças não chegaram ao esconderijo. Há tempo, foram mortas. Ela ouviu-os. Ouviu o seu marido a ser morto e o seu irmão. Ela teve que ficar ali debaixo 11 dias para salvar a sua vida, porque eles ficaram na casa após ter assassinado a família. Esta mulher tem sentimentos profundos, mas nenhuma vez ela teve o tipo de raiva que a faria querer vingar-se. Ela colocou todo o seu sentimento, e muitos deles, em proteger, prevenir que isto acontecesse a outra pessoa. Está a ver? Então, o modo como ela encarou leva a querer prevenir que isto aconteça a outra pessoa. Ela veio ao meu workshop porque queria saber como lidar com a raiva contra ela, porque outras pessoas na sua tribo que estão furiosos com ela, por ela não se juntar a seus esforços de matar as outras pessoas. O mesmo estímulo. Reações bem diferentes. Participante. Ok, então eu tinha este estímulo, e algures aprendi como lidar com isso, do modo como tive que lidar com isso. E agora estou a aprender a mudar isso. Marshall. Sim, a pior coisa, claro, seria independentemente de como escolheu lidar com isso, é pensar que há algo errado com como escolheu lidar com isso. Não estou a querer que entremos numa de certo e errado. Estou apenas a dizer que, independente daquilo que nos aconteça, a outra pessoa é responsável pelo que fez. Não estou a dizer que a outra pessoa não tem responsabilidade. Participante. É essa a minha questão. Quanto à responsabilidade pelo resultado. Marshall. A outra pessoa é responsável pelo que fez e por que o fez. Nós somos responsáveis pelo como lidamos com isso. Tudo bem? Participante. Estou apenas a indagar como uma criança se torna responsável.
Marshall, a primeira coisa que faço é... Não quereria ensinar à criança a lição que acabei de lhe ensinar a si. Até que eu tivesse dado àquela criança toda a empatia que ela precisasse. E adivinharia que seria muita. Então, consigo ver-me a lidar com um longo tempo, a ouvir a dor enorme desta criança como resultado disto. Mas então, no decorrer disto, veria esta criança a ter alguma dor criada pelo como ela olhava para a coisa. Então veria que ela está a criar dor em cima de dor, pelo modo como olhava para a coisa. Então, depois de a criança ter tido toda a empatia que ela ou ele necessitava, então faria o que pudesse para conseguir que ela o visse de um modo que não criasse dor desnecessária para eles próprios. Isto é um bebê chacal, sim. Ok, agora, o que eu gostaria de fazer no tempo precioso que nos resta é lidar com uma parte muito importante de girafa, porque não queria que vocês ficassem com uma ideia de que a comunicação não violenta está apenas interessada em resolução de conflitos, porque está igualmente interessada em celebração. Como podemos celebrar a vida? De fato, a parte que deixei para os 10 minutos finais é, em alguns aspectos, a parte mais importante, porque é onde obtemos o combustível para permanecermos girafa naquilo que é frequentemente um mundo muito chacalista. E então, vai ser bastante difícil fazer essa transformação radical de volta à nossa natureza em muitas situações, a não ser que estejamos a receber bastante combustível. Agora, de onde vem o combustível? O combustível vem da celebração. E que tipo de celebração? Vem de se dizer obrigado em girafa. Vamos ver agora, nos últimos minutos, como celebramos ao dizer obrigado em girafa, expressando gratidão em girafa. Em primeiro, gostaria de vos lembrar de como os chacais dizem obrigado. Fizestes um bom trabalho neste relatório. És uma pessoa muito simpática. Tu és bom dançarino. Conseguem ver por que é chacal? Julgamentos moralistas. Julgamentos moralistas positivos são igualmente tão violentos, na minha opinião, quanto os negativos. Nomeadamente, eles reforçam a ideia de que o negativo existe. Se digo que és uma pessoa gentil, estou a insinuar que existe tal coisa como uma pessoa não gentil. Também estou a insinuar que sou o juiz que sabe a diferença. Então, acabaram-se os louvores e elogios, ok? Acabou-se os louvores e elogios. Especialmente quando a intenção é recompensar. Essa é a derradeira desumanização. Usar o agradecimento como uma recompensa. Dizê-lo com o propósito de reforçar alguma coisa, para que a pessoa continue a fazê-lo. O que se passa numa escola de obediência para cães? Punições e recompensas. Fazer um elogio ou louvor com um propósito de reforço é dar ao cão algo para comer, para reforçá-lo a fazer algo. Esse tratamento não é para pessoas e destrói a beleza do agradecimento. Quando as pessoas têm que indagar, isto está a ser dito a partir daquela energia, mas funciona? O que, chacal? Estudos em gestão indicam que, se os gerentes elogiarem e louvarem os empregados diariamente, a produção sobe. Estudos em escolas mostram que, se os professores elogiarem e louvarem os estudantes diariamente, eles trabalham mais. Chacal, dá uma olhada na pesquisa. Penso que vais ver que isto só funciona por um período muito curto de tempo, até que as pessoas vejam a manipulação. E depois já não funciona mais. E destrói a beleza do agradecimento, porque agora já nem podes confiar na gratidão. Sem indagar, se está a ser usada como reforço, como recompensa. Bem, e se eu quiser aumentar a autoestima da outra pessoa? Que mal tem isto? Chacal, tu não vês a ironia disto? Que? Qual? Se a outra pessoa só consegue gostar de si própria quando a elogias, eles não têm autoestima. Acabaste de a viciar às tuas recompensas, que elas apenas se sentem bem quando dizes algo sobre elas. Elas não têm autoestima. Ok. Como é que a girafa diz obrigado ou gratidão?
Primeiro, existem 3 coisas que estão envolvidas numa expressão de girafa de gratidão, que nos dão energia para continuarmos a ser uma girafa. A primeira coisa numa expressão de girafa de gratidão é trazermos a atenção desta outra pessoa concretamente ao que fizeram, que tornou a vida mais maravilhosa para nós. Isso é o que precisamos de fazer diariamente. Precisamos de trazer a nossa consciência e atenção ao poder que cada um de nós tem para fazer a vida mais maravilhosa. Cada um de nós é um gerador de força. Temos palavras que têm o poder de contribuir para tornar as vidas das pessoas mais maravilhosas. Temos tato. Podemos tocar as pessoas de modos que podem fazer a vida mais maravilhosa. Podemos providenciar serviços para as pessoas. Somos geradores de força. Quanto mais nos lembrarmos disto, não iremos cair em nenhum dos jogos violentos. Por que haveríamos de usar a nossa energia de outra forma que não a fazer a vida mais maravilhosa quando nos lembramos que temos esse poder? Então, isso é uma coisa que temos que tornar clara na nossa expressão de gratidão. Especificamente o que a pessoa fez, não uma generalidade vaga. Por exemplo, uma mulher em Geneva, Suíça, veio falar comigo no fim de um workshop. Ela disse-me o seguinte: "Você é brilhante." Eu disse: "Não ajuda." Ela disse: "O que quer dizer?" Eu disse: "Sabe, senhora, fui chamado muitos nomes na minha vida, fui mesmo. Alguns positivos e outros muito menos que positivos. E nunca me lembro de aprender algo valioso com alguém a dizer-me aquilo que sou. Acho que há 0 valor informativo em dizer-nos aquilo que somos. E um grande perigo, pode crer. E é então perigoso acreditar-se que se é esperto, quanto acreditar-se que se é estúpido. Ambos reduzem-nos a uma coisa. Somos muito mais do que qualquer uma delas. Mas posso ver nos seus olhos que quer expressar alguma gratidão. Sim. E eu quero recebê-la, mas não me ajuda que me digam o que eu sou. O que você precisa ouvir? O que é que eu fiz para tornar a vida mais maravilhosa para você? Bem, você é tão inteligente. Não, não ajuda. Não ajuda. O que é que eu fiz? Ah, já entendi. Ela abre o seu bloco de notas. Ela mostrou-me 2 coisas que eu tinha dito e que ela escreveu. Ela pôs uma estrela grande ao lado. Estão a ver? Isso me ajuda. Ok. Isso ajuda-me a saber que, de algum modo, eu ter dito aquelas 2 coisas fez a vida desta pessoa mais maravilhosa. Então, essa é a primeira coisa que precisamos de dizer em apreciação. Precisamos de trazer à atenção da pessoa concretamente aquilo que ela fez, que nos tornou a vida mais maravilhosa. Segundo, no momento em que estamos a dar a gratidão, dizer o que sentimos naquele momento quanto à pessoa ter feito aquilo. Então eu disse a esta mulher: "Poderia dizer-me como se sente agora como resultado de eu ter dito essas 2 coisas?" Ela disse: "Esperançosa e aliviada." Esperançosa e aliviada. Isso dá-me muito mais do que dizer-me o que eu sou, que sou brilhante. Simplesmente saber que, de algum modo, eu ter dito aquelas 2 coisas, agora esta pessoa sente-se esperançosa e aliviada. Agora, quando eu ouvir a terceira coisa, vou ser capaz de desfrutar mesmo esta gratidão. Eu disse: "Que necessidades suas foram preenchidas?" Por eu ter dito o que disse, e que a deixa a sentir-se esperançosa e aliviada. E essa é a terceira coisa que precisamos de ver na gratidão de uma girafa. Ela disse: "Tenho um filho com 18 anos, nunca consegui conectar-me com ele. Tem sido muito doloroso, que nunca conseguimos conectar-nos. E tenho necessitado de alguma direção para me ajudar a conectar com ele." Aquelas 2 coisas que disse satisfizeram a minha necessidade de uma direção concreta. Então, se ela tivesse expressado a sua gratidão em girafa, ela teria dito: "Marshall, quando você disse aquelas 2 coisas, mostrou-me o que eram as 2 coisas. Deixou-me a sentir esperançosa e aliviada. Atendeu a uma necessidade minha de conectar com meu filho de um modo que eu quero.
Ok? É assim que dizemos gratidão em girafa. Essas três coisas. E também é importante como recebemos a gratidão. Deixe-me mostrar-vos como um chacal recebe a gratidão. Chacal, quando me oferecestes uma boleia agora mesmo, para onde quero ir a seguir, sinto-me muito grato porque tenho mesmo uma necessidade de passar mais tempo com a minha família. E se apanhasse um autocarro, teria menos 1 hora. Não é nada. Se quiserem aterrorizar um chacal, expressem amor ou apreço por ele. Mesmo, se quiserem mesmo assustar um chacal. Nunca vi nada que assustasse tanto pessoas que falam de chacal do que gratidão sincera ou amor. Por que é que ficas tão nervoso, chacal, quando o ouves? Bem, não sei se o mereço. Vejam, chacais têm esse conceito perigoso nas suas cabeças. Merecer. É um conceito muito violento. Implica que tens que merecer o apreço. Mereces mesmo um castigo se te comportares de um certo modo. Veem, o conceito de merecer é um ingrediente-chave num estilo de vida violento. Se acreditarem no merecer, pensam que certas coisas são de valor e montam um sistema econômico muito destrutivo. Montam um sistema correcional destrutivo. Um conceito muito perigoso. Bem, essa não é a única razão. Por que outra razão ficas tão assustado quando ouves gratidão, chacal? O que há de errado em ser-lhe humilde? Então, tens uma necessidade de humildade? Sim. Bem, sabe, chacal, existem diferentes tipos de humildade. Temo que o seu tipo é uma humildade de chacal. Acho que o teu tipo é o tipo ao qual Golda Meir, a primeira-ministra de Israel, estava a reagir quando ela disse a um dos seus políticos: "Não seja tão humilde, você não é assim tão bom." Mas a principal razão pela qual acredito que a gratidão é tão assustadora para muitos de nós a recebermos está escrita de forma linda e poética em um curso em milagres, onde eles dizem: é a nossa luz, não a nossa escuridão, aquilo que mais nos assusta. Tendo sido educados nesta forma de chacal, de nos odiarmos a nós próprios, a pensarmos que há algo de errado em nós, é um grande salto até vermos realmente aquilo que eu estava a dizer. Que temos um poder enorme para fazer a vida maravilhosa. E não há nada que gostamos mais de fazer do que exercer esse poder. Infelizmente, é um salto mesmo grande para chegarmos lá, mas podemos chegar lá. Então, é assim que dizemos gratidão: observação, sentimento e necessidade. A mesma literacia. Verifiquem que vem do coração para o celebrarem, e nunca para o louvor, elogio, recompensa. Então, alguns comentários finais ou questões antes de nosso tempo terminar? Estou grato pelo vosso tempo e atenção que me deram.